Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar a respeito das artes liberais desde o ponto de vista da ciência e da arte, né? Em várias áreas do conhecimento há sempre uma discussão para saber se um determinado conhecimento é uma ciência ou uma arte. Por exemplo, mercado financeiro, as pessoas, para analisarem os preços, os movimentos nos gráficos, elas algumas vezes se perguntam se aquela habilidade é uma ciência ou é uma arte. E aí há uma discussão a respeito disso. Sobre as artes liberais não é diferente. Há sim essa discussão para saber se elas são ciência ou arte, né? Especificamente o trivium, né? Para saber se essas artes da linguagem são somente artes ou são ciência também. Então o que acontece é que cada uma das artes liberais é tanto ciência quanto arte. Elas são ciência no sentido de que há algo a ser conhecido, e elas são arte no sentido de que há algo a ser feito, né? Porque o conhecimento das artes liberais, ele é um conhecimento prático, normativo, que vai fazer com que você então faça coisas para atingir um determinado objetivo, né? Você vai usar as técnicas que você aprender para atingir determinados objetivos, seja na área da lógica, na gramática ou na retórica. E o Trivium, ele é então um instrumento em todos os níveis de educação. Por quê? Porque, na verdade, através do estudo do Trivium, você vai aprender a pensar, vai aprender a aprender no final das contas. Você vai desenvolver um senso de independência no aprendizado, não é assim? Então, por que isso acontece? Porque a gramática, a retórica e a lógica, elas são as artes da comunicação, né? Pois elas governam todos os meios de comunicação, que são a leitura, a escrita, a fala e a escuta ou audição, por assim dizer. E o que acontece? O pensamento é inerente a essas quatro atividades, ou seja, se você lê, se você escreve, se você fala ou se você escuta, nesse mesmo momento você está a exercer o pensamento. Ou seja, não há nenhuma atividade que nós façamos que nós não estejamos a exercer o pensamento. Então, desenvolvendo estas artes da linguagem e aprendendo essas técnicas, você vai aprender a pensar, ou seja, você vai desenvolver aquilo que há de mais humano, por assim dizer, em você, que é justamente a arte de perceber a realidade, pensar a respeito da realidade e comunicar para outras pessoas essa realidade apreendida, né? Até o psicólogo Jordan Peterson, ele diz que se você quer ser alguém na vida, você deve se tornar um monstro, né? E como que você se torna um monstro? Aprendendo a escrever. E por que que você se torna um monstro aprendendo a escrever? Porque se você sabe escrever, isso quer dizer que você sabe não somente expressar ideias, comunicar ideias, mas você sabe perceber ideias, você sabe elaborar pensamentos e, numa terceira etapa, sim, comunicar essas ideias. E você fazendo isso, você dominou propriamente o que há de mais humano em qualquer sociedade, em qualquer grupo de amigos, em qualquer clube, com qualquer situação social que você participe. Se você é a pessoa que sabe falar, que sabe se comunicar, que sabe escrever, isso mostra que você de fato sabe pensar e também sabe perceber bem a realidade. Então é por isso que você estudando o Trivium, que são as artes da linguagem, você no final das contas vai se desenvolver muito e vai acabar se tornando um monstro, como diz o psicólogo Jordan Peterson. Não é por acaso que no PEI, no Programa de Enriquecimento Instrumental de Reuven-Feuerstein, o objetivo também é fazer com que o mediado aprenda a aprender através do desenvolvimento das suas funções cognitivas, da fase de input, elaboração e output, ou seja,
O mediado ele vai desenvolver as funções para aprender a receber informações, elaborar as informações e depois expressar essas informações ou comunicar essas informações. Então, vocês veem que há essa relação bem próxima entre o estudo do Trivium e o programa de enriquecimento instrumental do Raven Feuerstein. Então, seja de um modo, seja de outro, você vai acabar desenvolvendo essas funções cognitivas, né? Se for através do PEI, você vai fazer isso de uma maneira bem explícita, por assim dizer, ou seja, você vai saber os nomes das funções cognitivas, você vai saber o nome dos atos mentais, o que você está a fazer em um determinado momento, etc. O que é muito bom e ajuda muito no desenvolvimento. Se você estudar o Trivium, você vai estudar as artes da linguagem, você vai ter os nomes ali e você vai acabar desenvolvendo também as funções cognitivas. Lógico, não de maneira tão explícita como no programa de enriquecimento instrumental, né? Mas vai acabar desenvolvendo. Só um parênteses aqui que é bem importante. O que acontece? O programa de enriquecimento instrumental, ele tem efeitos extraordinários, né? Principalmente quando há uma espécie de retardo mental. Eu uso a palavra retardo de propósito. Por quê? Porque o conceito que o Feuerstein usa da palavra retardo é justamente algo que está para trás. Não tem esse sentido pejorativo que as pessoas veem hoje na palavra retardo ou retardado. Não se trata disso. Se trata apenas de algo que está para trás, né, no seu desenvolvimento das funções cognitivas e dos atos mentais. Então, através do PEI, pessoas que têm esse certo retardo, por assim dizer, elas conseguem se desenvolver de maneira muito elevada. Ou seja, pessoas que não conseguem às vezes falar, ou que têm algum tipo de fobia, ou que têm algum tipo de problema, através do programa de enriquecimento instrumental, elas acabam superando aquela dificuldade ou aquela situação. No Trivium, por outro lado, o objetivo é desenvolver uma pessoa que esteja em condições normais de pensamento, que não esteja em nenhuma situação extraordinária ou com algum problema psicológico ou mental muito grave. Assim, por exemplo, através do programa de enriquecimento instrumental, se você procurar na internet, você vai encontrar vídeos de pessoas que se curaram, por exemplo, de situações que eram muito improváveis, né, que elas conseguiriam se curar. Né? Assim, então, por exemplo, tem um rapaz que ele perdeu a metade do cérebro e através dos exercícios do Feuerstein, ele conseguiu falar normalmente, sem recuperar a parte do cérebro. Então isso é algo muito extraordinário, né? Assim, então através da aprendizagem imediata, pessoas que têm essas dificuldades maiores, né, assim, elas vão conseguir se superar. O Trivium, assim, eu não vi ninguém estudar o Trivium, né, numa situação dessas, e eu vi pessoas estudarem o Trivium, né, mas pessoas que já tinham, por assim dizer, um desenvolvimento cognitivo mais ou menos mediano. E o Trivium, então, vai aperfeiçoar essas habilidades e fazer com que a pessoa, de fato, consiga exercer no seu mais alto nível aquilo que há de mais humano nela, né? Que é o pensamento lógico, habilidade com a linguagem, percepção da realidade, etc. Assim, mas se dois adultos em situação normal, por assim dizer, adultos sem problemas psicológicos graves, estudarem o Trivium ou estudarem as técnicas de aprendizagem imediata, eles vão ter um desenvolvimento muito similar, por assim dizer, mas como a gente já viu em outros vídeos, através da aprendizagem imediata de uma maneira muito mais sistemática e mais organizada do que no estudo do Trivium, por conta da escassez de materiais e apostilas especializadas na área do Trivium. São poucos os livros que
mostram um caminho sistemático para o estudo do Trivium, tá? Então essas observações são importantes. Espero que esse vídeo lhe ajude para você ter esse entendimento mais claro do porquê estudar as artes da linguagem e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!